Boa tarde aí aos conselheiros, Kleber, Domingues, Luiz Fernando Magion. O Magion já está presente, né? Já. O diretor Odair. Boa tarde. Os representantes dos setores regulados que aqui se fazem presente, os poderes concedentes e aos colegas da Agergs, em especial. Nós vamos dar início a essa reunião online. Eu já, de antemão, quero deixar claro que, caso ocorra uma falha de conexão, de internet, a gente pode suspender a sessão por até 30 minutos, tá? Em princípio, acredito que não vai acontecer nada, mas a gente tem que estar prevendo esse tipo de problema. Essa reunião, datada de 19 de maio, é a nossa reunião número 23, 2020, ordinária, e inicio a pauta pela apreciação das minutas. Minuta das atas número 21, 2020 e 22, 2020. Pergunto aos conselheiros, podemos aprovar as atas? Aprovado. As atas. Aprovadas. Ok. Aprovadas as atas, então, número 21 e 22, 2020. As matérias previstas para hoje, o item 2.1, análise do processo número 000-297-3900/29, que trata do reajuste tarifário da Corsã. Conselheiro relator, Luiz Henrique Magion, e conselheiro revisor, este mesmo, Luiz Dalla. Então, já encaminho direto a palavra ao conselheiro relator, Luiz Magion, por favor, para seu relatório, por favor. Processo 000-297-390029. Reajuste tarifário por cesta de índice da Corsã. Do relatório. Em 24 de março, a Corsã apresentou o índice de reajuste tarifário para o ano 2020. A metodologia aplicada foi alicerçada na composição da estrutura de custos da Corsã, resultante do processo de revisão tarifária homologado pela Agergs através da Resolução Decisória 519 de 2019. Para a apuração da cesta de índices de preços, a companhia utilizou a variação dos índices entre o período de fevereiro de 2020 a março de 2019, que eram os disponíveis até a data de fechamento da requisição do reajuste. Quanto à variação dos preços da energia elétrica, foram aplicados os índices do último reajuste homologado pela ANEEL em apenas 8 das 18 distribuidoras consideradas como as de maior representatividade para a companhia. Por fim, apresenta que a companhia é favorável à posição da Agergs prevista na Resolução Decisória 573/2020, no tocante à adoção de estrutura de despesas e custos consolidada para todo o sistema Corsã. Todavia, em função da AGESAN ter se posicionado na última reunião do Grupo de Trabalho da Regulação, contrária à unificação das bases, a condicionante estabelecida pela Agergs na referida resolução decisória não foi atendido. Logo, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado seria o apurado por cada agência reguladora individualmente. Com esses critérios, o índice de reajustamento apresentado pela Corsã foi de 4,65%. A Diretoria de Tarifas, através da informação 50/2020, atualizada pela informação 66/2020, manifestou-se no sentido da utilização dos reajustes para todas as concessionárias de permissionárias de energia elétrica, conforme preconizado na nota técnica 06/2019, de forma a ser mais justo e exato o cálculo. Alerta que a nota técnica 6/2019 DT preconiza que,
quando eventualmente o índice de reajustes referentes ao período estabelecido, de maio do ano anterior a abril do ano corrente, não estiverem disponíveis em tempo hábil, serão considerados os últimos disponíveis. Desta forma, para efeito de apuração do índice de reajuste, foi considerada a variação dos últimos 12 meses, até março de 2020, com vistas a evitar atrasos temporais. Portanto, com a introdução de todas as concessionárias e permissionárias de energia e a utilização do período de abril de 2019 a março de 2020 para apuração dos índices de preços, obteve-se um resultado ligeiramente inferior ao solicitado pela concessionária. Sendo assim, o índice de reajustamento tarifário para o ano 2020 para os municípios regulados pela AGERGS e a AGESP São Borja foi calculado em 4,45%. Por fim, a diretoria de tarifas adverte que, dado o momento histórico no qual estamos inseridos de pandemia total, há um fator de risco do timing de aplicação do índice de reajustamento tarifário, dado que está ocorrendo um empobrecimento geral da maioria dos consumidores. Além disso, há o risco de imagem para a agência reguladora e para a concessionária, que podem ser vistos como insensíveis ao tema. Por outro lado, o contrato de programa prevê a realização do reajuste tarifário de forma anual, portanto, legal. Assim sendo, ficaria a cargo dos tomadores de decisão da AGERGS analisarem as questões imbricadas no âmago da questão e que certamente merecem reflexão. Através do encaminhamento 22/2020 DT, a diretoria de tarifas destaca o entendimento referido à informação e apresenta que a aplicação de reajustes pela ANEEL foi deferida por 90 dias a pedido das concessionárias de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que a ARCESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, aprovou o reajuste tarifário, mas considerando o pedido da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, prorrogou para 10 de junho de 2020. Os efeitos da postergação serão avaliados na revisão tarifária. Por solicitação deste conselheiro, o processo foi encaminhado à direção-geral para que fossem oficiadas as agências reguladoras de Erechim e Santa Cruz do Sul, sobre o interesse de que seus reajustes fossem incluídos à hora calculados pela AGERGS, e a Corsã para que se manifestasse sobre eventual postergação no prazo de 90 dias para a implementação do próximo reajuste tarifário. É o relatório. Muito obrigado, conselheiro relator. Eu pergunto se existe alguém da Corsã que queira se manifestar. Eu não sei se houve inscrição, Estela Mares. Eu não vi inscrição da Corsã. Da Corsã ninguém solicitou manifestação. Então tá, então eu devolvo a palavra ao relator para sua fundamentação. Por favor, conselheiro Magion. Da fundamentação. A AGERGS, no cumprimento dos seus objetivos institucionais de assegurar a prestação de serviço adequado, garantir a harmonia entre os interesses das partes envolvidas na prestação de serviço público e zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços, busca sempre aprimorar sua atuação através de diretrizes claras e objetivas para todos os entes envolvidos nos serviços públicos regulados. A resolução decisória 573/2020 aprovou a nota técnica número 6/2019 DT, que estabeleceu a metodologia de cálculo do reajuste tarifário para a Corsã, condicionando a adoção da estrutura de despesas e custos consolidada para todo o sistema Corsã, desde que todas as agências que regulam a Corsã viessem a adotar este mesmo critério proposto. Todavia, conforme informado pela Corsã, não houve a unicidade entre todas as agências na metodologia aprovada
pela citada resolução, ficando a diretoria de tarifas impossibilitada de usar a estrutura de despesas de custo consolidada para todo o sistema Corsã. A AGERGS, com o objetivo de abarcar uma maior unicidade para o sistema Corsã, contatou as agências de Santa Cruz do Sul e de Erechim, no sentido de incluí-las na base da estrutura de despesas e custos da concessionária. A Agência Reguladora de Santa Cruz respondeu que é favorável à metodologia e de uso de índice consolidado para o sistema Corsã, desde que todas as agências reguladoras do Estado também concordassem com este procedimento. Afirma que, como não houve unanimidade, utilizará a metodologia acordada entre todos, porém aplicada sobre a estrutura de custos local. Até a data da conclusão deste voto, a agência de Erechim não havia se manifestado. Ao longo dos últimos 2 meses, o Conselho Superior da AGERGS vem manifestando sua preocupação quanto à situação econômica enfrentada por grande parte dos usuários e dos operadores dos sistemas regulados em decorrência da pandemia global ocasionada pelo Covid-19. Por esta razão, foram realizadas reuniões com setores regulados pela agência e com os poderes concedentes, no sentido de serem postergados os reajustes tarifários dos meses de maio, junho e julho, pelo prazo de 90 dias, a exemplo do que já vem sendo feito em outros serviços regulados no país. A Agência Reguladora de São Borja manifestou-se concordando com a postergação por 90 dias para a implementação do reajuste de junho de 2020 para a Corsã. A Corsã, através do ofício 0603/2020 informou que se mantém solidária aos seus usuários no enfrentamento da pandemia de Covid-19, tomando medidas alinhadas à política de prevenção praticada pelo governo do Estado. Entretanto, com o objetivo de salvaguardar não somente o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, mas como também zelar pelo que está pactuado nos contratos de programa, concordou com a postergação proposta pela AGERGS, mas solicitou que o índice de reajuste relativo aos 90 dias de carência fosse compensado e distribuído nos demais 9 meses. Com base nisto, solicitei que a diretoria de tarifas calculasse um novo percentual de reajustamento, considerando a postergação da implementação em 90 dias e a compensação deste atraso ao longo dos demais 9 meses restantes do período de reajustamento. Conforme encaminhamento 36/2020 DT, o percentual de reajustamento para os 9 meses restantes seria de 5,93%. Assim, resta demonstrado mais uma vez que a Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul é fundamental e essencial para a qualificação, estabilidade, continuidade e sustentabilidade dos serviços públicos regulados, principalmente no momento em que toda a sociedade está sofrendo os efeitos que esta pandemia está provocando. Cabe, por fim, lembrar que a missão da AGERGS é regular a prestação dos serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos, usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. E este processo é mais uma prova de que esta missão está sendo muito bem cumprida. Diante dessas considerações, voto por 1. Fixar o índice de 5,93% de reajuste para as tarifas constantes nas tabelas de receitas diretas e indiretas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsã, aplicado excepcionalmente neste ano sobre as faturas emitidas a partir de 1º de outubro de 2020. 2. Determinar que a Corsã encaminhe no prazo de 20 dias as tabelas de receitas diretas e indiretas atualizadas
para conferência e postergação e posterior homologação. 3. Determinar que eventuais ajustes que se façam necessários nas tabelas de receitas diretas e indiretas sejam realizados no próximo reposicionamento tarifário. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Marjon. Como revisor do processo e em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e acompanho seu voto. A matéria está aberta, se alguém quiser fazer mais um comentário, e o conselheiro Kleber. Da minha parte, não. Obrigado. Então, está em votação. Conselheiro relator? Mantenho o voto. Como revisor, mantenho também o meu voto, acompanhando o relator. Conselheiro Kleber? Acompanho o relator. Ok, por unanimidade, então, está aprovado o voto do processo 000-297-3900/29, que trata do reajuste tarifário da Corsã. Seguindo nossa pauta, matéria 2.2, análise do processo número 000-267-3900/23, que trata do reajuste tarifário da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo. Aproveito já para saudar aqui o nosso superintendente. Eu pelo menos tinha visto ele aqui, ele está aqui, eu acho, lá de Rio Grande, e também o nosso diretor de Rio Grande, Gambim. Sejam bem-vindos. Passo a palavra de imediato ao conselheiro Luiz Henrique Magion, que é o relator dessa matéria. Por favor, Magion. Processo 267-3900-23, reajuste tarifário, transporte hidroviário de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, transportadora Inácio. Do relatório. O expediente foi instaurado de ofício pela Diretoria de Tarifas, mediante memorando 28/2020-DT, de acordo com o previsto na resolução decisória 521/2019, que estabeleceu que o próximo reposicionamento tarifário para a travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo seria procedido na forma de reajuste tarifário, com implantação em 1º de maio de 2020. A informação número 35/2020-DT esclarece que o cálculo do reajuste tarifário considerou como base a estrutura de custos atualizada demonstrada na informação 69/2009-DT, a qual embasou a revisão tarifária ocorrida em 2019, a qual reproduzimos a seguir. Pessoal, 38,8442%. Óleo diesel, 13,4382%. Embarcações, 27,5238%. Outros, 22,1938%. Para a realização do cálculo do reajuste, aplicou-se a variação da cesta de índices do quadro 2, ocorrida no período de fevereiro de 19 a janeiro de 20, que são os últimos 12 meses disponíveis da data dos trabalhos, sobre os itens de custo do quadro anteriormente apresentado. Então, a variação dos custos nesse período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 para pessoal foi o INPC do IBGE, deu 4,3046%. Óleo diesel da ANP, 9,2257%. Embarcações, IPP coluna 30 do IBGE, 9,8632%. E outros foi pelo IPCA IBGE, 4,1917%. Considerando os índices apurados,
foi efetuado a ponderação dos indexadores do quadro 1 sobre os itens do quadro 2, resultando em um índice de reajustamento de 6,4708%, com data base de aplicação a partir de 1º de maio. Todavia, tendo em vista a situação de pandemia em decorrência da Covid-19, o processo foi encaminhado para a Diretoria de Assuntos Jurídicos para análise frente às normativas estaduais e federais referentes ao tema. A Diretoria Jurídica, através da informação DJ Gerges número 047/2020, constatou que não havia nenhuma imposição nas normativas específicas à questão da pandemia, de suspensão de processos de reajustes tarifários, inclusive porque o serviço a ser reajustado continuará sendo prestado por longo período e o reajuste visa exatamente a evitar desequilíbrios financeiros. Em reuniões administrativas realizadas entre os conselheiros e os demais gestores da Gerges, deliberou-se pela postergação por 90 dias do presente reajustamento tarifário, com o objetivo de abrandar os impactos econômicos e financeiros decorrentes do estado de calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, em razão da epidemia causada pelo Covid-19, declarado por meio do Decreto 55.128, de 19 de março de 2020. Nesse sentido, foi contatado em 20 de abril o superintendente do Porto de Rio Grande, poder concedente deste serviço, que verbalmente anuiu com esta iniciativa. Desta forma, solicitei à diretoria de tarifas que calculasse o impacto do atraso temporal de 90 dias sobre o valor das tarifas a serem reajustadas. Assim, através do encaminhamento 26/2020 e 30/2020 DT, foi calculado o novo índice de reajustamento, que ficou em 8,6277%. E foi apresentada a nova tabela tarifária. É o relatório. Muito obrigado, conselheiro relator. Esse processo também acho que não tem ninguém inscrito, né, Estela Maris? Não, não tem, os representantes estão aí, mas não pediram a inscrição. Então tá, devolvo então a palavra ao conselheiro Magion para a sua fundamentação. Da fundamentação. Compete à Gerges, por força da Lei Estadual 10.931 de 97, assegurar a adequada prestação de serviços públicos, promover a harmonia entre os usuários e delegatários e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. A informação 35/2020 DT atendeu o que estava estabelecido na Resolução Decisória 521/2019, que estabeleceu que o reajuste tarifário dessa travessia teria sua aplicação em 1º de maio de 2020, considerando a estrutura de custos atualizada em 2019. A diretoria jurídica, por sua vez, em análise estritamente legal, não verificou nenhuma proibição à realização do reajuste tarifário, mas destacou que o mundo está sendo assolado por uma pandemia, a qual está deixando rastros de devastação não apenas na área da saúde, mas também na economia em todo o território brasileiro, em decorrência da determinação do fechamento do comércio, prestação de serviços não essenciais, dentre outros. O Conselho Superior da Gerges vem manifestando sua preocupação quando a situação econômica enfrentada por grande parte dos usuários e dos operadores dos sistemas regulados, em decorrência da pandemia global ocasionada pelo Covid-19. Por esta razão, foram realizadas reuniões com os setores regulados pela agência e com os poderes concedentes, no sentido de que fossem postergados os reajustes tarifários dos meses de maio, junho e julho, pelo prazo de 90 dias, a exemplo do que já vem sendo feito em outros serviços regulados do país. Assim, resta demonstrado mais uma vez que a agência reguladora do Estado do Rio Grande do Sul é fundamental e essencial para a qualificação, estabilidade, continuidade
e sustentabilidade de serviços públicos regulados, principalmente no momento em que toda a sociedade está sofrendo os efeitos que esta pandemia está provocando. Cabe, por fim, lembrar que a missão da AGERGS é regular a prestação de serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos, usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. E este processo também demonstra que esta missão está sendo muito bem cumprida. Assim sendo, voto por 1. Fixar os novos valores da tabela tarifária para a travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, Transportador Inácio, conforme segue. Bitrem, R$ 93,00. Romeu e Julieta, R$ 72,50. Carreta, R$ 52,00. Caminhão truncado com 3 eixos, R$ 41,50. Caminhões com 2 eixos e ônibus, R$ 31,00. Automóvel com reboque, R$ 15,50. Automóvel, R$ 10,50. Carroça, R$ 3,50. Moto, R$ 2,50. Bicicleta, R$ 2,00. Passageiro, R$ 2,50. 2. Estabelecer excepcionalmente para 1º de agosto de 2020 a data da implantação do presente reajuste tarifário, cuja data base é 1º de maio. 3. Determinar que a resolução da AGERGS que fixa o presente reajuste seja fixada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Major. Encaminho de pronto a palavra ao conselheiro Kleber para a sua... Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Alguém gostaria de se manifestar ainda? Major, mais algum comentário? Kleber? Não? Podemos votar, então. Conselheiro Major, voto do relator. Mantenho meu voto. Conselheiro revisor. Eu acompanho o relator. Ok. Na presidência também acompanho o relator, então, por unanimidade, aprovado o processo de reajuste da travessia. Passamos agora para a análise do processo 000-264-3900/25, que trata do reajuste tarifário, do transporte intermunicipal de passageiros da Aulinor. Nesse processo, cujo relator é Kleber Domingues e o revisor é o Major, eu tenho aqui uma solicitação do Dr. Fernando Variani, representante das empresas, que pede uma participação. Ok, doutor Fernando Variani, o senhor está com o link, né? Sim, estou presente, mas nesse processo o colega Laércio pode falar que ele está... Uma boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ilustríssimos senhores conselheiros, presidente Luiz Dahlen, conselheiro Kleber Palma Domingues, conselheiro Luiz Henrique Mangion, uma boa tarde a todos. Eu vejo aqui também o presidente da Metroplan, o doutor Rodrigo Schnitzer. Espero ter cumprimentado a todos. No que diz respeito ao processo do reajuste tarifário da aglomeração urbana do Litoral Norte,
O SINDETRE, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Estado do Rio Grande do Sul, fez uma postulação ainda na sexta-feira de sobrestamento da análise deste processo. No que diz respeito às notas técnicas, certo? A informação 63/2020 nos remete para um índice de 5,45,94 e o encaminhamento número 34/2020 nos remete para um índice de 5,45 acrescido de uma defasagem de 3 meses que aponta para 1,8198%, o que perfaz um total de 7,27 numa projeção de defasagem para aplicação do índice na data de setembro, certo? Porém, a justificativa para que nós façamos o sobrestamento é que, neste momento, o transporte intermunicipal vive uma séria crise. Nós estamos transportando, e os meios de comunicação mais variados, a mídia como um todo, tem demonstrado isso, que nós estamos transportando algo em torno de 20% dos passageiros. Embora os índices de reajuste sejam importantes, legais e legítimos, neste momento, o principal desafio do setor é que o passageiro volte a estar dentro do ônibus. Ou seja, nós precisamos retomar o passageiro. E com isso, mesmo a notícia de um reajuste que talvez não seja, entre aspas, não tão significativo, ele é um reajuste, ele é um aumento na tarifa. E isto poderia, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de impacto público, afugentar o passageiro neste momento que nós precisamos que ele volte para dentro do sistema. Então, a nossa sugestão, o nosso encaminhamento, foi de que sobrestasse o julgamento neste momento para até agosto, onde se poderia reavaliar toda a questão da pandemia e da possibilidade de aplicação dos índices que foram propostos, inclusive pela própria GERDS, respeitada a defasagem temporal, inclusive podendo projetar até uma reanálise, um rejulgamento para que fosse aplicado em setembro, mas que este julgamento não acontecesse neste momento em que nós estamos vivendo ainda uma série crise e ainda sob a égide de decretos que envolve categorias, bandeiramentos, que impõem isolamento e distanciamento de pessoas, que impõem limitação da lotação dentro dos ônibus. Então, neste momento, nos parece, enquanto sistema, enquanto representantes de um sistema de aglomeração urbana de transporte, que não seria adequado, mesmo que seja legítimo e legal esses índices, não seria adequado que nós fizéssemos este julgamento e, eventualmente, apontaríamos para um reajuste, para um acréscimo, e justamente as pessoas que queremos dentro dos ônibus passariam a deixar o sistema. É justamente o que não queremos. Então, esse foi o pleito que foi encaminhado na sexta-feira. É uma espécie de preliminar que a gente está colocando. Não há, em princípio, objeções aos encaminhamentos da área técnica, seja do ponto de vista da cesta de índice, seja do ponto de vista da defasagem que foi projetada, mas neste momento é um pedido do setor que se faça o sobrestamento deste julgado. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, doutor Laércio Leivas. Eu já passo, então, a palavra ao relator da matéria, conselheiro Kleber. Por favor, Kleber. Bom, diante da manifestação apresentada pelo doutor Laércio, nós temos no processo um ofício encaminhado pelo SINDETRE, que diz o seguinte: o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Estado do Rio Grande do Sul, SINDETRE, entidade que congrega e representa as empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, vem respeitosamente ante Vossa Senhoria
para seu procurador signatário dizer e requerer o que segue. Inicialmente, postula-se o sobrestamento da análise do processo 264-390020-5, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, a Ulinor, o qual foi incluído em pauta para a sessão ordinária número 23, online, que se realizará no próximo terça-feira, dia 19 de 5. O pedido se justifica, haja vista o estudo de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Estadual 55.128, de março de 2020, e reiterações feitas por meio dos decretos estaduais 55.154, de abril de 2020, e 55.240 e 55.241, ambos de maio de 2020. E os efeitos socioeconômicos advindos da queda na demanda e limitações de lotação dos ônibus, os quais apontam para a necessidade de adiamento da análise, decisão sobre o tema, mesmo porque qualquer anúncio ou publicidade dos índices de reajustes, embora reconhecidamente aplicáveis, mediante cesta de índices inflacionários, poderiam impactar negativamente na retomada da procura e oferta do serviço público delegado de transporte de passageiros. O sobrestamento deverá ser ao menos até o mês de agosto de 2020, sem prejuízo da reanálise dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da retomada na demanda, com possibilidade de aplicação dos índices propostos, respeitada a defasagem temporal para o 1º de setembro de 2020. Nesses termos, pede deferimento, Dr. Laércio Leves, dia 15 de maio. Muito bem, presidente. Tendo em vista a manifestação do Dr. Laércio, representante do SINDET, e do ofício acostado ao processo, eu, como relator, acolho aí a solicitação do setor e abro aos colegas aí a possibilidade da gente discutir a matéria. Conselheiro Major. Eu acolho o pedido do sindicato. Ok, eu só gostaria de fazer mais uma vez essa observação que eu acho importante. Em final de fevereiro, início de março, a Gergs já discutiu internamente problemas que viriam pela frente, que seriam os reajustes e reajustamentos e revisões para a época de maio, junho, julho. E nós víamos já naquela oportunidade a dificuldade de se impor hoje um reajuste de tarifa numa população que está muito combalida em relação a essa pandemia. Ok, nós tomamos algumas providências de conversar com os setores regulados, e eu acho que os setores regulados fizeram uma leitura muito boa da situação também, e isso eu quero parabenizar a todos que souberam entender que talvez não fosse hora de fazer esse reajuste. A agência cumpriu o seu papel, que é calcular, achar os números corretos e efetivar o cálculo do reajuste ou da revisão, se for o caso. Mas nós tínhamos que cumprir esse papel. Agora, mais uma vez, eu agradeço a todos os setores pela sensibilidade que tiveram em postergar isso para não impactar diretamente nessa sociedade que está muito combalida. Então, eu também acato e acolho esse pedido de sobrestamento e, então, já podemos, eu acho que, passar para o próximo processo, que também eu acho que... Presidente, eu queria só fazer... Por favor, Rodrigo. Eu queria, no momento oportuno, eu gostaria de poder me manifestar, e o senhor dá a diretriz aí em que momento é oportuno que a Metroplan, como ouvinte, né, na reunião, possa se manifestar em torno desse tema, que mesmo Rodrigo, que diretamente afeta a gente. Seja bem-vindo à nossa reunião. Assim que nós estamos terminando essa pauta da análise dos processos, agora em seguida vem do longo curso, e eu passo a palavra para ti, então, por favor, tá? Em seguida. Ok. Obrigado. O item 2.4 é a análise do processo número 000-266-3900/20.0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Eu tenho aqui uma inscrição para a manifestação do Dr. Variani. Por favor, doutor Variani, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente Luiz Dahlin,
cumprimentar o conselheiro Manjon, o conselheiro Kleber, vejo o Carlos Alvim, da diretoria de tarifa, o nosso diretor-geral, o Dair, enfim, todos os presentes nessa reunião. Sem delongas e sem tomar muito tempo do Conselho, a manifestação vai no mesmo sentido do que o colega Laércio já expôs, e, inclusive, da mesma forma, manifestamos por escrito o nosso desejo de sobrestarmos a análise do processo para agosto, evidentemente sem prejuízo de uma reanálise lá do momento que a gente vai ter e ainda desconhecido em razão da crise vivenciada no momento. Então, o desejo do setor, a leitura que se fez aqui, mesmo que seja, como se disse, legal, justo e adequado o reajuste, mesmo que esteja previsto para a implantação em 1º de setembro, nós entendemos que poderia ter uma leitura para fora, na sociedade, na mídia, que nos fragilizaria ainda mais, né? Porque, a nosso juízo, o que seria notícia é que houve aprovação no reajuste, e ficaria em segundo plano o destaque de que ele só seria implantado em 1º de setembro. Então, essa foi a nossa preocupação, e este é o nosso desejo, como já aconteceu e parece que se encaminha nesse sentido, é que se defira o sobrestamento para a análise do expediente tarifário lá em agosto. Era isso, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Variani. Eu já encaminho a palavra, então, ao conselheiro Kleber, que também é o relator desse processo. Por favor, conselheiro. Então, com relação ao processo SEI 266-3900/20-0, a Federação de Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul, FETERGS, apresenta o pedido de sobrestamento e justamente apontando que a análise desse processo, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, o qual foi incluído na pauta para a sessão ordinária número 23 de 2020 online, que seria realizada na próxima terça-feira, dia 19 de 5 de 2020, e o pedido se justifica, haja visto o estado de calamidade pública reconhecido em decreto estadual 55.128 de março de 2020 e reiterações feitas por meio dos decretos estaduais 55.154 de abril de 2020, 55.240 e 55.241, ambos de maio de 2020. Os efeitos socioeconômicos advindos da queda na demanda e limitações de lotação dos ônibus, os quais apontam para a necessidade de adiamento da análise ou decisão sobre o tema, mesmo porque qualquer anúncio ou publicidade dos índices de reajustes, embora reconhecidamente aplicáveis mediante cesta de índices inflacionários, poderiam impactar negativamente na retomada da procura e oferta do serviço público delegado de transporte de passageiros. O sobrestamento deverá ser, ao menos até o mês de agosto de 2020, sem prejuízo da reanálise dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da retomada na demanda, com possibilidade de aplicação dos índices propostos, respeitada a defasagem temporal para o 1º de setembro de 2020. Signatário deste ofício também o Dr. Laércio Leivas, e com relação a esse processo, no que diz respeito ao relator, eu acolho a solicitação da FETERGS e passo para os colegas aí a discussão sobre o tema. Não, primeiro vamos ouvir o revisor. Conselheiro Manjon, por favor. Eu acolho o pedido da federação. Acho que já podemos, então... Eu também acolho o pedido de sobrestamento. Eu acho que, nesse caso, entra no mesmo do processo anteriormente analisado, da Ulinor. E, então, eu posso encaminhar a palavra agora ao superintendente Rodrigo. O senhor consegue se manifestar, por favor? Muito boa tarde a presidente, demais conselheiros, demais
demais participantes da reunião. A minha contribuição ela é muito rápida e muito curta, presidente. Ela vem no sentido só de destacar o trabalho da Agergs e falar que tenho muito respeito pelo trabalho e pela qualidade técnica de tudo que é desenvolvido aí. Em relação ao pleito que está sendo discutido nessa tarde por parte do sindicato, e isso serve para os processos que estão em tela, mas também os que, porventura, possam vir ainda em torno desse tema de tarifa, que é um assunto que nos próximos dias nós teremos ainda mais uma rodada em torno disso. Mas a minha participação vem no seguinte sentido. Eu, pessoalmente, eu tenho o mesmo entendimento que já foi discutido, foi colocado e discutido pelos conselheiros, né? A questão que eu trago e gostaria de deixar registrado é que, justamente pelo fato da atual situação e esse momento da pandemia, ele ser revestido de uma série de questões que não tem nenhum tipo de previsibilidade, né? Eu quero deixar registrado o meu receio que, ao final de dias, né, que está sendo pleiteado, a situação não tenha mudado, a situação econômica, por todos os indicativos que tem, ela não vai ter melhorado, e em vez de nós estarmos nesse momento, talvez, né, discutindo a aplicação de 5,45, nós estaríamos trabalhando no horizonte de 7,3 ou 7,4 e postergando isso, né, a cada período essa questão venha a se ampliar, né? E talvez no momento econômico, né, pior do que esse que ainda está. Depois, tem uma outra questão que eu gostaria de deixar registrado, que o relato que o sindicato traz, né, não só esse, como nós já ouvimos de outros, ele é contrário aos indicativos que a gente vem recebendo dos operadores, no sentido da dificuldade de manutenção do serviço nesse momento. Tanto que foi encaminhado pleito, inclusive à Metroplan e também à Agergs, no sentido de pleitear subsídio para que exista uma manutenção do serviço desse período. Veja bem, eu não estou entrando no mérito do momento, ser adequado para 90 dias, enfim, isso é uma outra discussão, né? Só quero deixar registrado que existe um trabalho do governo do Estado em torno dessa questão de possibilidade, com a participação da Agergs, inclusive, de verificação de algum tipo de subsídio, mas que quando nós nos deparamos com um pleito como esse de postergação e com a possibilidade de postergar mais ainda, né, em que pese a decisão, me pareça que, embora que a agência esteja cumprindo com o seu papel e que a Metroplan também está cumprindo com o seu, no sentido de fazer os encaminhamentos, mas da conveniência da aplicação é uma questão que pelo menos da minha parte, vai ser discutido internamente com o centro do governo, uma vez que transpassa, né, na minha concepção, a autonomia da Metroplan em fazer encaminhamentos dessa natureza nesse momento. Era só esses os registros. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, superintendente da Metroplan. Vamos diretamente passar para o item 3, comunicações. Foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo número 0291-3900/199, que trata do recurso da CE Distribuidora à decisão do diretor-geral em processo de ressarcimento em razão do faturamento incorreto da energia elétrica proposto por Santa Fé Industrial Cerâmico Limitada. Conselheiro relator Kleber Domingues, conselheiro revisor Luiz Henrique Magion. Processo... Presidente, concede uma parte, por favor. Eu perguntaria se tem ainda matéria da nossa que nos afeta,
porque nós, eu e o Laércio, temos um compromisso em breve também. Doutor Variani, tem processos aqui, ó, tem o processo que estava pautado, tá? Hoje o senhor já se manifestou e o doutor Laércio também se manifestou, mas tem 2 processos que o senhor incluiu no seu pedido de sobrestamento, tá? Que um é do processo 262-390020, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, ao Sul. E o senhor fez a mesma solicitação de sobrestamento. E tem o outro pedido, que também foi encaminhado pelo senhor, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha, que é o processo número 263-390022. Nos 2 processos, esse último da Serra Gaúcha, o conselheiro é o Magion, é o relator, e no Dal Sul também o Magion é o relator. Então, posso encaminhar a palavra ao Magion, se ele quiser fazer alguma consideração? Pode. Não, também aportaram a esses 2 processos a mesma requisição de sobrestamento do julgamento dos reajustes para que fosse feito em agosto, né, com implementação da database em setembro. Né. Isso aí eu não sei se os conselheiros querem deliberar agora ou não, né? Ou se a gente deixa para o momento oportuno, se a gente colocar o processo em pauta no futuro. Mas o meu entendimento é que, como a gente já decidiu nos outros processos do reajuste, a pedido dos prestadores de serviço, dos operadores, em postergar este reajuste, se os conselheiros acharem conveniente que nós venhamos dar o encaminhamento agora sobre o acolhimento ou não deste pedido, eu estou à disposição. Eu particularmente acho producente, tá? Que a gente encaminha agora já, porque a solicitação foi já encaminhada, eu acho que não tem por que pautar futuramente os processos se já temos uma decisão do Conselho. Então, conselheiro Kleber, vamos acolher esses pedidos para as 2, aglomeração urbana litoral norte, aliás, desculpa, a região metropolitana Serra Gaúcha e também da Ao Sul. Eu sou favorável. Ok. O conselheiro Magion já se mostrou favorável, né, Magion? Sim. Só referindo que esses processos seriam pautados dia 26, na próxima terça-feira também. Ok, mas eu acho que aí só para deixar nossa claro secretária executiva, Estela, prontos. Pode retirar de pauta. Ok, Estela? Tá, então, doutor Variani, tá ok. Esses dois processos que seriam encaminhados no futuro, tá? Já estavam pautados, inclusive. Nós vamos retirar de pauta, eles não vão nem para a sessão. Okay? Tá bem, presidente, me perdoe me atravessar aqui, mas a gente tem uma outra vídeo às 15 horas, então estamos pedindo licença. Não se preocupe. Bem, muito obrigado e desculpa aí a... Eu também queria deixar uma boa tarde e um bom trabalho a todos aí também. Sempre à disposição. Obrigado. Tchau. Obrigado. Prosseguindo aqui, então. Já falei do processo da CE, e preciso falar agora do processo 265-3900-28, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. No conselheiro relator é o Magion e o conselheiro revisor o Kleber. E esse já está previsto e tem mais ainda desses outros. Esse era o último, com previsão para entrar na pauta. Item 3.2, a participação de interessados em sessões online do Conselho Superior deverá ser requerida através de e-mail, sessões públicas, @agergs.rs.gov.br. Eu acho que é importante a gente deixar isso já bem, eu vou até repetir, tá? Todos os interessados nas sessões online do Conselho Superior deverão requerer através de e-mail, sessões públicas,
tudo junto, @gergs.rs.gov.br. Item 3.3, está pautada para a sessão 24, ordinária, de 2020, de dia 26 de maio de 2020, a análise do processo 265-3900-28, que trata do reajuste do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Eu já comentei a respeito, conselheiro relator é o conselheiro Major, conselheiro revisor Kleber Domingues. Assuntos gerais, peço aí o relato do diretor-geral referente à homologação do termo aditivo para reclassificação da estação rodoviária de Palmeira das Missões, termo aditivo número 01 ao contrato AJ/CC/006/13, reclassificação de terceira para a quarta categoria. Processo 0019-3900/23. Por favor, diretor-geral Odair, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes a essa sessão, que acompanham essa sessão online do Conselho. Esse processo veio a Gergs através do processo PROA 19/0435-0000441-0, proveniente do DAER, que reclassificou a estação rodoviária de Palmeiras das Missões de terceira para a quarta categoria. As áreas técnicas da Gergs analisaram o processo e encaminharam para a diretor-geral, para a diretoria-geral, no sentido de homologação dessa reclassificação. Todas convergiram para esse mesmo entendimento. Assim, eu acolhi essa manifestação e encaminhei ao Conselho Superior para a deliberação quanto à homologação desse termo aditivo, que reclassifica, então, a estação rodoviária de Palmeiras das Missões de terceira para a quarta categoria, conforme proposição do DAER. Senhor presidente, devolvo a palavra. Tá, devemos homologar. Conselheiro Luiz Henrique Magion. É pela homologação. Conselheiro Kleber. Pela homologação. Ok, também voto pela homologação, do Odair. Aprovada a homologação do termo aditivo. Senhores, a nossa pauta encerrou. Eu gostaria de saber se algum dos conselheiros gostaria de colocar mais algum ponto. A palavra está aberta. Presidente, gostaria de cumprimentar o nosso colega conselheiro aí lá da agência de São Borja, Helder Piegas, acompanhou a nossa sessão aí e comunicou outro dia que está sob nova presidência lá, né? Como é que é o nome dela mesmo, Helder? A presidente nova? Tem que abrir o microfone, Helder. Abre o microfone. Tá. Boa tarde. A nova presidente é a conselheira Ana Amália Alvarez Gerard. Ela não pôde fazer presente na reunião hoje aqui da Gergs. Até de manhã nós tivemos reunião e foi comunicado e eu fiquei de participar em função dela do adiantado do horário para pedir a liberação ali da senha. Beleza, obrigado aí. Era esse o comunicado, presidente. Luiz Henrique. Obrigado. Só queria ressaltar que, num determinado momento, eu olhei aqui quantos estavam presentes na nossa audiência, na nossa sessão, e tinham 39 pessoas presentes. Cheguei a verificar 41. Bom. Odair, gostaria de fazer mais algum comentário, Odair, diretor-geral? Não, só cumprimentar a todos aí. Fernando Estima, presidente. Fernando Estima? Isso. Vai ser um prazer. É um prazer, Fernando. Em especial aqui, queria te dar um abraço e desejar sucesso a vocês, os conselheiros. Contem com a Superintendência dos Portos, que está em transformação de autonomia para a empresa pública, e que conta muito com essa agência, e da mesma forma colocamos totalmente à disposição, a partir de agora, tanto o diretor Bruno Almeida, que nos acompanha, quanto o engenheiro Gambim. O tema da hidrovia é muito caro para nós,
e certamente a gente vai rodar várias pautas em conjunto. Parabéns a todos aí, muito obrigado pela oportunidade de participar. Estarei próximo de vocês. Obrigado, Estima, sempre bem-vindo. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, já esses dias tivemos uma reunião lá com a Fiergs e tenho não só acompanhado, como tenho admirado o teu trabalho. E conte com a gente sempre que for necessário para a gente melhorar cada vez mais o transporte hidroviário. Viu? Muito obrigado e eu já aproveito para me despedir de todos aqui, agradecer a presença de todos. Até a próxima reunião, então. Eu peço só que a Secretaria Executiva fique depois, numa próxima reunião, para a gente poder assinar os termos todos, os processos, tá? E um bom dia para todos e boa tarde.